Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Muito bom dia. Estamos iniciando a nossa programação e eu agradeço a Deus e também a você pelo tempo que você passará conosco aqui no nosso canal do YouTube. Sempre peço, se possível, antes de você sair do nosso programa, você deixar o joia que, segundo os YouTubers, ajuda o YouTube a entender que você gostou do conteúdo. E também dizem que quando você comenta, sei lá, você escreve amém, glória a Deus, bom dia, o YouTube também entende que o conteúdo está sendo relevante. Nós estamos começando, na verdade, né? Porque o nosso canal, estamos chegando agora a 3 mil e poucos pessoas inscritas. E se você puder, depois você se inscreva no nosso canal, sempre que nós postarmos aqui, você vai ver. Mas quero que você saiba que todas as quartas, todas as sextas e todos os domingos, nós aqui fazemos essa programação. Inclusive, domingo agora, nós vamos ter a ceia. Gostaria que você preparasse o pão, preparasse o cálice para nós participarmos juntos do pão e do cálice. Quando você em casa voltar no próximo programa nosso aqui no YouTube, é o momento de comunhão. E eu faço, apesar de uma mensagem pequena, eu faço de forma que você sinta assim, em casa, fortalecido. Se você prestar atenção no que nós vamos fazer aqui, você vai ser ajudado como se você estivesse na igreja. Você que talvez mora numa cidade que não tem a Igreja de Identidade de Cristo, é claro que não tem ainda, até porque nós estamos começando, e aí você gosta da nossa programação e talvez você foi numa igreja A ou B, você não adaptou, você falou, poxa, eu gosto, eu queria que aqui na minha cidade tivesse uma igreja da forma que o pastor José Maria faz. Nós estamos orando e pedindo a Deus para preparar conosco pessoas que amanhã possam nos ajudar a fazer grande esse trabalho. Mas eu tenho certeza que será feito. Agora, quais são os critérios? O que precisa, pastor José Maria? Não basta apenas vontade. Fazer a obra de Deus não basta apenas ter vontade. É necessário você ter experiência e, além de experiência, é necessário ter 3 coisas. Obediência, respeito e santidade. São 3 elementos fundamentais na vida de todo aquele que quer e deseja fazer a obra de Deus. Ele precisa saber o que é obediência, respeito e santidade. Depois nós vamos trabalhar isso e eu acredito que num tempo recorde, Deus estará fazendo expandir esse trabalho. Querendo Ele, é claro, nós queremos ser vaso, queremos ser usados, queremos ser bênção nas mãos de Deus. Enquanto não chegamos pessoalmente, chegamos através da rede social, das plataformas digitais, levando a mesma palavra, falando como se nós estivéssemos sentados agora. Estamos, você com seu celular na mão, nos assistindo no seu computador, no seu tablet ou na sua TV Smart, nós estamos aqui conversando com você. Esse momento é um momento seu, não é um momento de outra pessoa. É um momento seu, eu falo com você sobre a palavra de Deus. E o que eu quero falar com você sobre a palavra de Deus hoje aqui? Eu quero falar o seguinte, é muito importante você ouvir o que a palavra de Deus diz, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na igreja, nós vamos explicar um pouco mais às pessoas sobre a importância delas terem o Espírito Santo em suas vidas. Mas hoje eu quero falar de Hebreus. Hebreus é Novo Testamento, tá? Para quem está começando. Capítulo de número 6. Hebreus, capítulo 6. Pega aí. Hebreus, depois de Timóteo, depois de Filemon, aí você vai encontrar Hebreus, tá? O apóstolo, dizem que é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus. Eu acho a linguagem de Hebreus um pouco diferente da linguagem de Paulo. Eu fico pensando que talvez seja Apolo. Eu
comungo da ideia que talvez seja Apolo. Eu acho um pouquinho diferente a linguagem quando você lê Filemon, Timóteo, Coríntios, Efésios, Romanos. Você vê a linguagem que Paulo utilizava. E como nós trabalhamos com essa questão de linguagem, figura de linguagem, etc., nós olhamos para o livro de Romanos e não conseguimos detectar a mesma expressão que Paulo utilizava. Por isso, nós acreditamos que talvez seja Apolo, o escritor de Hebreus. Mas não importa quem foi o homem que escreveu. O importante é que quem inspirou o escritor foi Deus. Isso aí que importa. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Pedro, na carta de Pedro, nenhuma escritura foi inspirada pela vontade do homem. Nenhuma palavra dessa aqui foi inspirada pela vontade do homem. Não existe. Homens falaram inspirado por Deus. Algumas pessoas dizem, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita pelo homem. Claro, Deus não poderia usar o animal, ou seja, irracional, para escrever. Se é o homem que Deus deu capacidade de saber como desenhar a letra. O cavalo, o cachorro não sabe como desenhar a letra. Essa capacidade de desenhar a letra foi dado ao ser criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez esta seja a dificuldade de muitas pessoas. Entender a Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Claro, foi escrita pelo homem. Tá? Mas quem inspirou o homem a escrever a Bíblia, a inspiração veio de Deus. Até porque a Bíblia foi escrita em 1600 anos. E foi escrita por cerca de 40 pessoas, autores, que viveram em épocas e lugares totalmente diferentes. Dá para você imaginar? 40 pessoas que moraram em países diferentes e viveram em época diferente. E como é que você pega de Gênesis e vai lendo? Tem uma sequência lógica no assunto. Porque o Senhor que inspirou o ser humano. Não importa se foi Moisés que escreveu, não importa se foi a história dos reis, dos juízes, não importa se foi o salmista Davi, não importa se foi Ezequiel ou se foi Jonas. O importante é que quem inspirou esses homens para escrever foi o próprio Deus. Então, nós precisamos ter um amor, um carinho, uma paixão maior pela Bíblia Sagrada. E quando nós a tomamos em nossas mãos, nós queremos entendê-la, examiná-la, para que o nosso crescimento seja constante. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, eu quero ler aqui para você o seguinte. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Isso é no dia do julgamento final. Nós vamos ter que prestar contas a Deus. Agora entenda bem. A palavra de Deus, ela é a única que seria capaz de dividir o espírito da alma. Você sabe que o homem, ele é trino, espírito, alma e corpo. Essa é a formação do ser humano. O ser humano, espírito, alma e corpo. O corpo, essa parte física, material, que foi formada do pó da terra. E ao pó da terra nós retornaremos quando morremos. O corpo tem um tempo de vida. Esse corpo, ele dura no máximo 70, 80, diz a Bíblia. Passado disso, passou de 70, o corpo já perde algumas mobilidades.
o corpo já perde algumas atividades. Não dá para uma pessoa de 70 querer ser um garoto de 18. Não dá para uma pessoa de 80 querer ser um garoto, uma garota de 14 anos. Não dá. Quando a Bíblia fala que o tempo da nossa vida é de 70 a 80, ela não está dizendo que nós vamos viver só até 70, só até 80. Ela está dizendo que existe um tempo de vida útil. Depois dos 70, depois dos 80, já encurtou bastante a vida útil do corpo. Tá? Então nós somos corpo, matéria, que lida apenas com as coisas aqui. Esse corpo é a morada do espírito e da alma. O espírito no corpo está na região do coração. Nós chamamos de o coração do homem é onde reside o espírito. E a alma no intelecto. Só que os dois, espírito e alma, eles são interligados de uma forma tão precisa que somente a palavra de Deus seria capaz de separá-los um do outro. Então, às vezes você já ouviu que alma é uma coisa, espírito é outro, e você fica pensando, e aí, quando eu morrer, meu espírito volta para Deus, e minha alma vai para onde? Minha alma morre também? O que vai acontecer? Não, a sua alma é o seu estado de consciência. Seu estado de consciência. Quando você morrer, você vai ter o seu estado de consciência e quando chegar no juízo final. Deu para entender? Agora, nós temos que cuidar da nossa alma enquanto estamos aqui na Terra. A nossa alma, ela é dotada, então, da nossa capacidade intelectual. Posso dizer que ela é formada de pensamentos, desejos, vontades e emoções. Então, a nossa alma é dotada de pensamentos, desejos, emoções e vontades. E exatamente o que domina a nossa vida são os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades e as nossas emoções. Às vezes na igreja o pastor fala muito sobre, olha, você precisa cuidar do seu espírito. E aí você pensa muito no seu espírito e pensa pouco na sua alma. E aí o apóstolo Paulo falou para nós no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu tenho que me apresentar a Deus como sacrifício vivo. Não é levando o sacrifício. Eu preciso ser o sacrifício no altar de Deus. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer a tua fazenda, teu carro, Deus não quer teus bens. Se Ele não puder ter o seu corpo, se Ele não puder ter você como sacrifício vivo, qualquer outro tipo de sacrifício não valerá a pena para Deus. Então, aprenda isso, você que está me assistindo. Você vai ver muita gente dizendo, você tem que sacrificar, você tem que dar um sacrifício, para agradar a Deus, você tem que sacrificar assim, assim, assim. Só que o maior sacrifício que Deus, esse sacrifício Deus quer, é o nosso sacrifício racional. É nós mesmos nos apresentando perante Deus em atitude de adoração. E aí, o versículo 2, não conformeis com este mundo, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas ela só é revelada quando você não se conforma com o mundo e pede a Deus para transformar a sua alma, levar a sua alma a sentir mais as coisas espirituais, a desejar mais as coisas espirituais, viver mais as coisas espirituais. E aí você então começa a desfrutar das coisas magníficas de Deus. Deu para entender que nós somos espírito, alma e corpo. O corpo, essa parte que vive 70, 80, passou disso, não há o que se esperar muito. Né? Não é que tem um tempo X, 70, 80 é o limite, não. Você pode chegar a 114, você pode chegar a 120 anos, pode ser considerada a pessoa mais velha do mundo, mas passou de 70, 80, a fraqueza do corpo ela é iminente.
Agora, o espírito não, ou seja, a alma não. A alma, é claro que com o passar do tempo também, a alma, ela vai ficando, porque o cérebro vai enfraquecendo, que é a morada da alma, então o cérebro vai perdendo algumas das suas funcionalidades, não porque a alma enfraqueceu, mas porque o cérebro enfraqueceu juntamente com o corpo. Assim como a mão não vai conseguir segurar um peso muito forte mais, assim também como o pé não vai alcançar tão alto mais, às vezes o cérebro não vai ter força para resistir aquele pensamento que a alma gostaria que pensasse, e aí vira às vezes uma confusão. Mas a nossa oração é para que você continue firme na presença de Deus. Desenvolver espiritualmente, crescer espiritualmente é a necessidade. Eu vou falar mais sobre isso, vou falar mais sobre crescimento espiritual, vou falar mais sobre você crescer espiritualmente, como você viver espiritualmente para Deus, no programa de domingo, tá? Então, domingo, comecei hoje falando de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e vou continuar falando domingo, para você preparar o seu espírito, a sua alma. Quando eu falo espírito, liga-se alma, precisam estar preparados para servir a Deus, tá bom? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós, meu Pai, devemos servir o Senhor em espírito e em verdade. Quantas pessoas dizendo, Pai, obrigado por causa das coisas que eu tenho aprendido aqui. Senhor, eu te dou graça, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te exalto pela vida de cada pessoa que ora conosco agora. Entrego todos nas tuas mãos, na certeza de que o Espírito do Senhor terá a bênção para dar a cada pessoa. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, sejam todos e todas abençoados. Agora, pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Que sejam todos abençoados. Eu volto domingo trazendo mais uma palavra de fé para o seu coração. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre 10 horas da manhã em ponto. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, eu digo o tempo da mensagem. Mas sempre 10 horas em ponto, horário de Brasília, eu trago uma mensagem para você. Quando eu voltar domingo, eu quero você já com a sua ceia preparada para nós cearmos juntos. Continuando falando sobre a necessidade que a nossa alma tem de servir a Deus em espírito e verdade. Deus abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro.